Fala pessoal, tudo bom? Sou Ricardo Serravalli da Universidade do Boxe e hoje vamos tratar de um assunto que vocês me mandaram bastante, que é: Ricardo, eu sou um atleta amador e vou lutar em uma competição contra um outro atleta, só que eu não conheço ele, eu vou conhecer no dia da luta. E aí, o que é que eu faço? Que tipo de estratégia eu vou usar? Que tipo de tática eu vou usar? Tá, então a gente já falou aí anteriormente sobre, a gente fez uma live aí falando sobre técnico tático, ficou aí disponível para vocês aí durante 7 dias aí no nosso canal do YouTube grátis, e agora está disponível apenas, né, para o pessoal que faz parte da nossa comunidade, né, para a nossa comunidade dos nossos alunos da Universidade do Boxe. Mas nessa live a gente falou sobre técnico tático. Então o que é que isso significa? Significa que se você não tiver o domínio da parte técnica do boxe, você não vai conseguir implementar uma parte tática, tá? E aí a gente falou sobre gesto motor e a gente falou sobre habilidade motriz. Então, na parte técnica, a gente vai bater na escola de boxe com os nossos atletas, né? Sempre a parte do gesto motor, criando uma automatização do gesto motor. Então a gente vai fazer principalmente o trabalho dirigido, né? Para automatização do gesto motor. Quando a gente está falando de tática, que já é uma tática para os alunos competidores, né? A gente já está falando de colocar esses gestos motores em prática, ou seja, na hora de uma luta. Só que ninguém vai ficar esperando que você faça os movimentos e ninguém é um saco que está parado. As pessoas estão se movendo, as pessoas têm suas próprias táticas e você tem que se adaptar. E essa adaptação do gesto motor na prática que a gente chama de habilidade motriz, que é colocar tudo que a gente aprendeu na escola de boxe, tudo que a gente aprende ali dentro da unidade de treinamento, na prática, na hora da aula, com as adaptações pertinentes que faça a gente lograr o nosso objetivo e fazer prevalecer o nosso jogo, tá? Então, antes de tudo, antes de falar de estratégia, antes de falar de tudo, a gente tem que falar de escola de boxe, a gente tem que falar de gesto motor, de automatização de gesto motor. Quando você já tem seu gesto motor automatizado, né, e você já está praticando sparring, já está fazendo isso acontecer, você começa dentro da sua própria academia a fazer sparring com outros atletas. E certamente vão ter companheiros de treinos seus que vão ser de diferentes. Você vai ter o cara mais alto, você vai ter o cara mais baixo, você vai ter o cara mais forte, você vai ter o cara mais magro, você vai ter o estilista, você vai ter o trocador, você vai ter o pegador, você vai ter o contragolpeador, o que está sempre lançando em contra. E isso é que vai te dar cancha, né, para quando você for disputar um torneio. Então, antes de tudo, você tem que ter experiência dentro da sua própria academia, com os sparrings. Então, quanto melhores companheiros de treinamento você tenha, mais você vai se desenvolver e mais à vontade você vai ficar na hora de subir no ringue contra um outro atleta que você desconhece. Então, primeira coisa, chegou na pesagem, a coisa que você tem que fazer é um body scan. Body scan significa escanear o corpo, né? Você olhar o corpo do atleta que você vai lutar. Primeiro, você vai ver se ele tem muita envergadura, se ele tem pouca envergadura, você vai ver a altura dele, se ele é mais alto, se ele é mais baixo, entendeu? Primeira coisa que você vai ver. Depois você vai tentar notar se ele é canhoto ou se ele é destro, tá? Isso você pode ver pela maneira que ele pega uma toalha, você pode ver na maneira que ele assina o contrato da luta, né? Ou até na própria luta, na primeira postura dele que ele adotar, você já vê, né, se ele é canhoto ou se ele é destro. E aí você vai se adaptar, porque na academia você já fez isso. Na unidade de treinamento, né, durante a unidade de treinamento, você treinou contra atletas canhotos, você treinou contra atletas mais altos, contra atletas mais baixos. Ah, Ricardo, mas eu não tenho na minha academia uma quantidade de sparring grande. Então, o seu técnico, né, vai ser o responsável por simular, principalmente na manopla, esses tipos de atletas, né? O atleta mais forte, o atleta pegador, o atleta trocador, o atleta estilista, e ele vai simular principalmente, né, na escola de boxe, na escola de combate e na manopla, ele vai simular um trabalho com essas pessoas. Pode fazer também no saco, não tem problema nenhum, tá? Essa simulação de como você trabalhar. E aí você, com esses recursos, na hora da luta, você vai simplesmente tirar um recurso desse da prateleira e vai utilizar contra esse atleta. Então, a primeira coisa é escanear o cara, tá? Ver qual é o biotipo dele, se ele é um ectomorfo, um endomorfo ou mesomorfo, se ele é magrinho, se ele é aquele cara mais forte ou se ele é aquele cara mais gordinho. Então, se ele é um ectomorfo, provavelmente ele é um estilista. Se ele é um mesomorfo, que é o mais forte,
geralmente ele é um trocador, tá? E se ele é aquele tipo mais gordinho, geralmente ele é um pegador, geralmente, tá? Porque a gente sabe que existem exceções, né? E existe também mesclas. Tem um cara que é ectomeso, né? Tem um cara que é meso-endo, né? Endomeso. Ou seja, existem mesclas aí, mas já é uma primeira visão que você tem do atleta, tá? Do atleta que você vai lutar. A outra coisa que você vai ver é quando ele subir no ringue, tá? Você vai olhar nos olhos dele, você vai ver se ele tá nervoso, se ele não tá nervoso, se ele tá ansioso, né? Você vai notar essa ansiedade nele. Se é um atleta, no boxe amador, no boxe olímpico, acontece muito pouco, né? Das provocações, das coisas, isso acontece muito pouco, é mais no boxe profissional. Mas também acontece, né? Então, muito importante você ter a sua cabeça no lugar, né? Tá tranquilo. Se a pessoa te ofender de alguma maneira, você tem que agir o seguinte: ele está querendo me tirar do meu centro. E você tem duas opções: ou você vai deixar ele te tirar do seu centro, ou seja, você vai abrir a porta do seu castelo para esse cara entrar e fazer uma arruaça lá dentro, ou você simplesmente vai subir a ponte elevadiça e vai deixar com que as ofensas batam na porta e volte. Ou seja, você não tem que interiorizar aquilo que as pessoas dizem para você. Se uma pessoa te xinga, exemplo, você é um filho da pi, você é filho da pi? Não é filho da pi. Então, por que você vai se molestar se você não é? Por que você vai ficar arretado, você vai ficar zangado, você vai perder sua cabeça se você não é? É justamente o que ele está querendo, é te colocar nervoso, te colocar com raiva, para que chegue na hora da luta, você não pense e haja por instinto, e ele ali vai prevalecer trabalhando nas suas falhas. Então tudo isso são jogos mentais e que durante uma pesagem, antes da luta, a maneira que o cara olha para você querendo te intimidar, tudo isso vê. Um exemplo claro disso é que o cachorro que corre atrás de moto, né, ou corre atrás de bicicleta. Se você para a moto ou passa a bicicleta, ou para a bicicleta, ele para de latir na mesma hora, porque ele tem medo. Então essas pessoas que falam muito, na verdade lá no fundo ela tem medo. E ela está usando esse recurso para tentar te desestabilizar, porque sabe de alguma maneira do seu potencial, do quanto você é bom. Então, o que é que isso significa? Quanto mais a pessoa fala mal de você, mais receio ou medo ela tá de você e mais ela te respeita. E é isso que você tem que entender. E não entrar no jogo da pessoa, tá? Porque aí não adianta nada. A pessoa fala, você fala, a pessoa fala, você fala. No final fica aí todo mundo falando e não adianta nada. Beleza? Então, essa é uma coisa. O atleta entrou no ringue, você vai fazer o body scan dele. Começou a luta. Aí você vai ver a guarda, a parada de combate que ele está utilizando, a guarda. Se ele está usando uma guarda de longa distância, se ele está usando uma guarda de média distância, se ele está usando uma guarda de curta. Pelo tipo de guarda que a pessoa coloca, você também sabe se ele vai lutar como estilista, ou seja, o estilista geralmente ele luta com a guarda mais adiantada, tocando, movendo, trabalhando bastante a perna, movendo, saindo, golpeando, saindo, entrando, saindo. Se ele está com uma guarda de média distância, geralmente ele é um trocador. Ele é aquele atleta que vai cortando o ringue, buscando a luta, que gosta de trocar golpes, tá? E se você vê que o cara ele tem uma guardinha aqui e está mais paradão, mais parado, geralmente essa pessoa é um pegador ou um contragolpeador. Ele está esperando a sua ação para golpear, para pegar mais forte. Então, a depender do estilo do atleta, você vê mais ou menos, quando ele começa a luta, você vê mais ou menos o que é que ele vai oferecer para você. Né? Então você vai ver se ele é canhoto, né? Se ele é destro, se ele está na guarda de longa, de média ou de curta, tá? E como ele está se movendo, como ele está se deslocando no ringue, tá? E aí você vai jogando. Então, o mais importante de tudo é o que eu falei lá no princípio, é você ir para uma luta e participar de uma competição depois que você já está com uma idade desportiva madura, tá? O que é que significa idade desportiva? É o tempo que você está praticando sparring, o tempo que você está praticando boxe já maduro, né? Você não vai ver para ir participar de um campeonato, porque você pode perder, entendeu? Então, não, pessoal, hoje em dia as pessoas gostam muito de recorde invicto, né? Não sei quanto zero, mas esqueça isso. No amador é justamente a época de você aprender, é a época de você amadurecer para um dia dar um passo seguinte para o boxe profissional. Então, você tem que ir lutar preparado, maduro, depois de fazer bastante sparring na academia, mas também você tem que tirar essa carga porque se eu perder, não. O momento de perder é justamente no momento das estreias, no momento dos interclubes, tá? Se você participa de evento interclube, isso não vai interferir no seu cartel amador,
Não vai, porque não são eventos oficiais, são eventos interclubes, entre academias, tá? Entre clubes de boxe. E aí depois sim você parte para um outro processo que já são as lutas amadoras certificadas por uma federação. Aí sim isso vai começar a contar para o seu cartel. Então tem que se adquirir essa base antes, beleza? Então, voltando lá, eu estou indo e voltando porque é muito importante a gente falar sobre esses pontos, né? Quando a gente vai falar sobre estreia no boxe, sobre luta no boxe amador, tá? É muito, muito importante. Por isso que eu vou e volto, mas é porque é realmente essencial, beleza? Então, você começa a luta com o atleta, você vai fazer o quê? No primeiro round, são rounds de estudos. A gente sabe que no boxe olímpico, né, são apenas aí 3 rounds de 3 minutos para os homens, 4 rounds de 2 minutos para as mulheres, ou seja, são poucos rounds. Você tem pouco tempo para estudar, são muito mais troca de golpes, né? Tentando colocar golpes limpos no adversário, do que realmente estudo. Mas no primeiro round você já tem uma noção de como o atleta ele vem para a luta, né? Se é um atleta que trabalha com velocidade, trabalha com mudanças de ritmo, e para isso você vai experimentando ele. Você vai trabalhar na longa distância, depois você vai trabalhar um pouquinho na média, depois você vai trabalhar um pouquinho na curta, e com poucos minutos de luta, você já tem uma noção de como é esse adversário. E aí você vai se adaptar a ele, tá? Então eu não vou entrar aqui na parte tática de como lutar contra um atleta maior, como lutar com um atleta menor, como lutar com um atleta estilista, como lutar contra um atleta pegador, como lutar contra um atleta trocador, porque esses vídeos a gente já vem gravando e já está em nossos canais, beleza? Mas o mais importante foi isso que eu falei a princípio, né? Notar, escanear o cara, ver qual é o biotipo dele, né? Ou o somatotipo, né? Mesomorfo, endomorfo, ectomorfo, ou se ele é uma mistura. Ver se ele é canhoto, ver se ele é destro, tá? Ver, quando começar a luta, ver a base que ele adota, ver o tipo de parada de combate, o tipo de movimentação que ele faz, tá? Você trabalhar nos primeiros minutos, na larga, média, curta, para você ter uma noção de como esse atleta reage nessas distâncias, ok? E depois, você já sabendo de tudo, você vai adaptar toda a parte técnica que você já tem, né? Os gestos motores na habilidade motriz, que é a tática colocada em prática no momento da luta. Então, mais ou menos isso que acontece, tá? Ah, Ricardo, se eu já conheço o atleta que eu vou lutar, pronto, melhor ainda. Então você já vem com sua tática pronta, sempre tendo em conta que o atleta ele tem a contra-tática, né? Vou dar um exemplo aqui rápido para vocês, que eu falei no último vídeo, de como lutar com uma pessoa mais alta. Exemplo, se eu vou lutar com uma pessoa mais alta, eu sei, existem vários fatores, tá? Eu vou falar somente um dos fatores. Eu sei que eu tenho que ficar inicialmente na extra larga distância, extra longa distância, que é uma distância onde eu não posso golpear ele, mas ele também não pode me golpear. E de repente eu vou para longa distância, onde ele pode me golpear. Só que eu vou para longa distância já montando uma armadilha para ele. E quando ele disparar o golpe, o que é que eu vou fazer? Eu vou cabecear, entrar, ou eu vou desviar o golpe e entrar. E aí, pum, corto mais ainda a distância e vou para curta. E aí eu vou trabalhar ele na curta, enquanto eu puder, até que o juiz separe ou até que ele faça o clinch. Porque é onde vai prevalecer o meu jogo, já que eu sou menor do que ele, ok? Beleza. E qual é a contra-tática? É o cara mais alto, ele saber que eu vou fazer isso. E como é que ele sabe que eu vou fazer isso? Ele tem que se imaginar, se ele fosse mais baixo, lutando com um cara mais alto, o que é que ele iria fazer? Então, se eu sei que esse atleta vai fazer isso, que ele vai estar na extra longa, vai passar para longa, para depois para curta, o que é que eu vou fazer? Eu já vou aqui esperando que ele venha para longa, eu vou dar o golpe na longa, porque de repente ele não esquiva, eu posso nocautear ele, tá? Mas eu já sabendo que esse atleta ele pode me fazer um desvio de mão, ou ele vai entrar, eu já sei que eu tenho que dar 1, 2 ou só 1 e passinho para trás. Porque quando o atleta avançar, que vier para curta distância, eu com o passinho para trás, eu já coloco ele na média longa, que é onde eu vou pegar ele. Então, para toda tática existe uma contra-tática. Então você tem que saber lutar com atletas de diversos tipos diferentes, e quanto mais companheiros de treino você tenha, né, com diversos tipos de biotipo diferente, melhor, porque você vai ter mais recursos, tá? Eu estou falando isso no boxe amador. Já no boxe profissional a coisa já muda um pouquinho, né? Porque você já conhece o seu adversário.
Então, como você conhece o seu adversário, você tem aí todo o tempo, né, para você trabalhar. Você tem um macrociclo completo, né, de 4, 6 meses, para você poder trabalhar sua técnica, sua tática, né, e a estratégia para enfrentar um adversário que você já conhece. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Foi esse vídeo de hoje e vamos que vamos. Universidade do Boxe.